Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Rose Dias, eu sou enfermeira e hoje o assunto é sobre segurança do paciente. Vou falar um pouco aqui sobre os 10 passos para a segurança do paciente. Esses 10 passos foi desenvolvido pelo Corém São Paulo. Foi o documento mais completo que eu encontrei a respeito desse assunto. Existem as 6 metas da Organização Mundial de Saúde para a segurança do paciente. Algumas coisas existem nos dois documentos. No entanto, os 10 passos para a segurança do paciente proposto pelo Corém de São Paulo, eu achei o documento mais completo. Então, hoje o assunto é sobre isso. E tomara que seja um assunto de valia para vocês. Serve tanto para os profissionais de saúde, quanto para as pessoas comuns também, para que elas tenham acesso às informações que são importantes para manter uma segurança do paciente em qualquer unidade de saúde que essa pessoa venha a ter que frequentar, tá bem? Qual é a finalidade das ações? A finalidade é que haja uma redução dos danos, né, que tenha um mínimo aceitável de risco aos danos à saúde, né? Na verdade, explicando de maneira mais completa, é uma redução ao mínimo aceitável do risco de dano desnecessário associado ao cuidado em saúde. Não é só um cuidado específico de enfermagem, é de todos os profissionais de saúde. Falando de um hospital, por exemplo, desde um agente de portaria até a pessoa que faz a admissão desse paciente, o auxiliar administrativo que faz a admissão desse paciente, todas as pessoas que tenham contato com o paciente, porque uma dessas metas é que exista uma identificação correta desse paciente. Então, muitas vezes até o pessoal do administrativo tem que estar a par de todos esses protocolos de atendimento para que ocorra uma assistência segura, tá bem? Então, vou falar um pouco primeiro sobre as metas da Organização Mundial de Saúde. Elas são seis metas, que são identificar corretamente o paciente, melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde para que essa assistência seja uma assistência segura e com qualidade, melhorar a segurança na prescrição, na administração de medicamentos e no uso desses medicamentos, assegurar uma cirurgia segura, ou seja, né, um local adequado, o paciente correto e a intervenção também no local e o procedimento paciente correto, intervenção correta e o procedimento correto. A cirurgia segura, basicamente isso. Além disso, higienização das mãos para evitar infecções e também reduzir o risco de quedas e o risco de lesões por pressão. A gente reduzir esse risco das quedas, que infelizmente é comum de acontecer, e lesões por pressão. A intenção é que ocorra uma assistência de saúde segura para que ocorra o mínimo admissível, né, um mínimo aceitável de risco na assistência em saúde. A gente tem que lembrar que a nossa ação de todos os profissionais de saúde, todas as pessoas que prestam cuidados de saúde, é que seja uma ação que não cause dano, uma ação que não faça mal. Isso é uma coisa que a gente tem que estar assim, bem claro pra gente, bem tatuado assim na nossa pele, para que a gente lembre que a nossa ação não deve causar dano. Antes de qualquer coisa, o princípio da não maleficência, da gente não causar dano antes de qualquer coisa. Toda vez que eu vou falar esse nome, não maleficência, dá uma travada. Mas é assim mesmo, né? É porque a dicção que não é bacana para poder falar essa palavra, é assim mesmo. Eu vou especificar de maneira mais completa os 10 passos do Corém de São Paulo, porque é um documento mais completo. Então, assim, vou tentar ser o mais sucinta possível, mas é mais completo e eu acho que vai ficar melhor para todo mundo poder compreender e que eu consiga ser clara aqui na minha explicação. Obrigada a todo mundo que está presente aí, Marla, Dasla, Lucas, Anne, obrigada a todo mundo, viu? Fico feliz de vocês aqui. Então, identificação é uma prática indispensável no serviço de saúde para garantir segurança do paciente. Então, a gente tem que saber que é o paciente correto, o nome correto do paciente que a gente está prestando um cuidado. Isso aí pode ser feito por meio de uma pulseira de identificação. Existe padronização para essa pulseira, que ela seja de cor branca,
que ela tem os 2 identificadores, que é o nome do paciente, data de nascimento, nome da mãe. Então, assim, quanto mais completa ser essa identificação, mais difícil vai ser da gente confundir esse paciente e medicar esse paciente errado. Então, o ideal é que tenha uma identificação, é indispensável a identificação por meio de pulseira, prontuário, etiquetas, nas solicitações de exames. Então, todos esses formulários devem ter identificação completa do paciente com pelo menos 2 identificadores. É o que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde e pelo Corém São Paulo. A participação ativa dos pacientes e dos familiares na identificação desses pacientes. Temos que checar junto com o familiar. Acontece, às vezes, o paciente não está lúcido, está desacordado, está desorientado. Então, a gente utilizar estratégias para que seja feita uma identificação desse paciente. Alguns pacientes não vai ser possível identificar de imediato, mas utilizar alguma maneira, alguma estratégia, cada unidade deve buscar ver qual estratégia é melhor para poder fazer uma identificação correta desse paciente. Em caso de pediatria, identificar o RN, o bebê, com o nome da mãe, tá bem? Mas sempre utilizando das pulseiras. Confirmar a identificação do paciente junto com a família, com o próprio paciente, se for possível. Desenvolver estratégia para capacitar a equipe. A equipe tem que estar capacitada para poder estar atenta na identificação desses pacientes. Nunca utilizar a idade do paciente para identificação, sexo, patologia de maneira nenhuma. Jamais identificar o paciente pelo processo de doença que ele está no momento. Não identificar isso não é ético, não é interessante que a gente utilize dessas estratégias, né? E verificar sempre a integridade da pele, onde está a identificação, onde tiver a pulseira do paciente. Vamos ver se não está lesionando aquele local. Às vezes pode acontecer de ficar pressionando por algum motivo e vir a lesionar. Então a gente também está sempre olhando ao redor da pele se está íntegro, se está causando alguma lesão, essa identificação. Tá bem? Basicamente, as orientações sobre identificação do paciente são essas. O segundo ponto é lavar as mãos sempre que visivelmente suja. Sempre que você tiver antes do contato com o paciente, quando você tiver contato com os utensílios próximos ao paciente, quando tiver contato com alguma secreção, né, que proveniente do paciente, lavar as mãos também. Estimular os pacientes e os familiares para que seja feita essa lavagem das mãos, sempre que estiver visivelmente suja. Quando não houver sujidade visível, pode ser utilizado o álcool em gel para poder fazer essa asepsia das mãos, tá bem? Com álcool em gel também é possível fazer isso. A lavagem das mãos, existe uma técnica adequada, então, assim, fazer a lavagem das mãos, orientar esses familiares, inclusive o próprio paciente, para que tenha uma higiene adequada das mãos. Isso é muito importante. Visitantes também, visitante que estiver presente lá na unidade que for prestar uma visita, né, for ver algum familiar, é importante que seja orientado para a lavagem das mãos. Vou puxar um pouquinho aqui, porque o sol tá batendo forte. Pronto. Terceiro passo para uma segurança do paciente é catéteres e sondas, as conexões corretas. Infelizmente, é frequente a administração de medicamento por catéter onde deveria ser administrado alimentação. Então, a gente tem que estar atento para isso. Infelizmente, isso é comum. Todo mundo já ouviu falar da história que administraram um alimento na veia do paciente, inclusive com óbitos. Isso aí é horrível. Ninguém quer ter esse tipo de conduta. Então, vamos ficar atento para que as conexões de catéteres e sonda sejam corretos. Isso é muito importante. É um cuidado que todos os profissionais devem ter. Inclusive, no domicílio acontece também, viu? Os familiares, os cuidadores têm que ser orientados para que seja administrado alimentação no catéter correto. Você tem que dar o treinamento, orientar sempre os familiares em unidades hospitalares, né? UPA, pronto atendimento familiar, não deve manusear os catéteres. Sonda não deve, esse é um trabalho da equipe de enfermagem, não pode manusear, porque esses dispositivos existe um grande risco de acontecer esses incidentes. Medicação que deveria ser administrado por via interal ou alimento que deveria ser parenteral ser administrado via interal. Infelizmente ocorre esse tipo de erro e não deve acontecer, tá bom?
Realizar desinfecção antisséptica e alcoólica com gase, com movimentos circulares na introdução desses catéteres. Isso aí tem que ser feito rotineiramente. A gente utiliza um antisséptico alcoólico para fazer essa desinfecção. Verificar todos os dispositivos, desde a inserção até a conexão, antes de administrar. Essa checagem tem que ser feita antes da administração, verificar se está feito corretamente, né? Existe a orientação de posicionar em sentidos diferentes, por exemplo, a porção superior do leito e de medicações intravenosas ser na porção superior do leito, enquanto que a porção inferior ser para dietas interais. Existe essa orientação, a Conexão Paula orienta a fazer isso, para que fique em sentidos diferentes e aí também minimizar o risco de administração errada. Na passagem de plantão deve ser feita uma dupla checagem para ver se os catéteres estão conectados corretamente, se não está tendo nenhum erro nessa administração. Dietas interais com utilização de equipos azuis, é importante também que a gente se atente para isso. Ou outras cores, acho que depende disso de cada unidade. Na unidade que eu trabalho é um equipo verde, então acho que depende de cada unidade. Mas que seja, para dietas interais, o equipo seja uma cor diferente do equipo utilizado para administração de medicamentos, soluções parenterais, tá bem? Capacitar sempre a equipe quando houver novos dispositivos, a equipe sempre tem que estar capacitada para o manuseio desses equipamentos e para que não ocorra erro, ninguém quer que isso aconteça, né? E priorizar sempre a escolha de catéteres, de sonda, de seringa, que tem os dispositivos de segurança. Isso é muito bom. As unidades estarem atentas para isso, para que dê prioridade na escolha de equipamentos que dê mais segurança para a equipe e para os pacientes, tá bem? Incentivar pacientes e familiares na identificação e participar na confirmação, porque assim, uma coisa que eu vi que foi bem salientado aqui no documento é que o paciente e os familiares, eles são as últimas barreiras para que o erro aconteça. Então, assim, em último caso, o paciente sempre vai estar ali também atento para que ninguém administre uma medicação, que faça algum procedimento que não seja o correto nesse paciente. Então, o paciente tem que estar sempre orientado também para estar atento, porque ele é a última barreira de segurança antes do que o erro possa acontecer, tá bem? O quarto passo é a cirurgia segura. Isso é muito importante da gente estar atento, porque a gente tem que ser implementados checklists para que não seja no local errado, que a intervenção seja errada. Então, existe implantação de checklists, ajudam muito, reduz muito os riscos de procedimentos inadequados. Utilização do checklist, cada unidade deve utilizar o checklist para que seja feito um cuidado correto. Estimular comunicação adequada na equipe, muito importante que seja realizada uma comunicação adequada nessa equipe e que seja minimizados os riscos. Identificar corretamente o paciente e orientar também o paciente para que ele haja ativamente na hora da marcação do local da cirurgia. Né? Essa marcação também tem que ser uma marcação visível, mesmo que o paciente esteja coberto, essa marcação tem que ser visível. Muito importante isso. O paciente participar ativamente, verificar prontuários, exames, se é do paciente correto, exames de imagem, se o material e equipamento utilizado na cirurgia está completo. A sala de cirurgia também deve estar montada e deve ser feito um checklist para essa montagem da sala de cirurgia. A Organização Mundial de Saúde orienta que essa checagem seja feita antes da indução anestésica. Antes da incisão da pele também deve ser feita a checagem. E também depois que feito o procedimento, antes do paciente sair da sala, existe essa tripla checagem, a orientação da Organização Mundial de Saúde, das boas práticas na cirurgia segura, né? Marcação do local pelo profissional e também pelo paciente, o paciente colaborar, ajudar nessa marcação do local. Deve monitorar a oximetria, monitorar os sinais vitais, verificar se tem alergias esse paciente antes do procedimento, verificar a dificuldade de ventilação ou risco de aspiração. Tudo isso deve ser feito antes do procedimento, verificar possíveis perdas sanguíneas, todos esses procedimentos para que a cirurgia seja realmente segura e que tenha o mínimo de risco aceitável, tá bem? Em relação
ao quinto passo é sobre sangue e hemocomponentes. O que é isso? É que para isso a gente ter uma administração segura de sangue e de hemocomponentes. A dupla checagem é orientada a gente verificar na bolsa do concentrado de hemácia, do plasma, que foi utilizado nesse paciente, fazer uma dupla checagem, nome do paciente, tipo sanguíneo, data, validade, observar todas essas informações para que não ocorra nenhum erro na administração desse sangue, as reações transfusionais são reações graves, então observar muito bem no rótulo, na prescrição, na pulseira do paciente, fazer essa dupla checagem e utilizar somente sangue e hemocomponentes provenientes de laboratórios qualificados. Isso é importante. Manter essa bolsa por no máximo 30 minutos em temperatura ambiente. A administração desse sangue deve ser no máximo em 4 horas. Isso é importante que a gente lembre. No máximo em 4 horas. Observar se está infundindo corretamente, se não está tendo nenhuma infiltração e se vai ser possível administrar nas 4 horas esse concentrado de hemácias. Né? Aquecer somente em equipamentos adequados. E avaliar os sinais vitais antes da administração do medicamento. O enfermeiro tem que ficar próximo do paciente nos primeiros 15 minutos, pelo menos, da instalação da bolsa. Após esse tempo, deve ficar de 30 a 45 minutos. Ele deve reavaliar esse paciente para poder ver como está, se não está tendo nenhuma alergia, nenhuma reação transfusional. Na verdade é isso, não, eu me equivoquei aqui, é reação transfusional. Observar se, e caso ocorra reação transfusional, parar imediatamente a infusão do sangue, instalar soro fisiológico, comunicar imediatamente ao médico também e encaminhar essa bolsa para análise. Se houver alguma reação, essa bolsa tem que ser encaminhada para análise para o laboratório para que analise e observe qual foi o motivo dessa reação. Verificar os sinais vitais, né? Desprezar essa bolsa em local adequado, é importante evitar vazamento e esse sangue tem que ser armazenado. A bolsa, após a utilização, deve ser armazenada em local adequado. E lembrar sempre que para a administração de hemocomponentes é importante que eu tenha o consentimento esclarecido do paciente, ok? O sexto passo o paciente envolvido com a segurança. É você tornar o paciente um ativo para que seja a sua assistência seja uma assistência segura. O paciente tem que estar envolvido na segurança dele. Identificar as características específicas do paciente. Às vezes um paciente que não ouve bem, que não enxerga bem. Então, tem uma comunicação clara com esse paciente, de forma que ele entenda as orientações que você dê para ele. Comunicar as decisões do tratamento. Por exemplo, eu vou falar, seu Miguel, o médico decidiu mudar o antibiótico que o senhor está usando. O senhor estava usando meropenem, agora vai ser necessário que utilize o tazocin, por exemplo. Então, é importante que o paciente saiba dessas decisões, que ele participe, para que ele não fique ali, porque às vezes muda o tempo de internamento, dependendo do qual é o tratamento que vai ser realizado, e o paciente tem que estar a par do que vai ocorrer com ele. O paciente também tem todo o direito de ter acesso ao prontuário. O prontuário é um documento do paciente, ele tem direito de ter acesso. Os familiares que forem autorizados pelo paciente também. E quando ocorrer também essa autorização judicial, também é importante que seja liberado o acesso do prontuário. Avaliar essas dificuldades de comunicação, como eu já falei, utilizar uma linguagem compreensível, educar o paciente para a cidadania, ele saber quais são os direitos dele, inclusive quais são também as obrigações deles, responsabilidades dentro da unidade de saúde que ele estiver. E disponibilizar tempo para o paciente, né? Realizar uma escuta ativa, observar quais são os medos desse paciente, quais são as angústias. Às vezes o paciente está preocupado porque está internado e parou de trabalhar e ele era a pessoa que sustentava a família. Então, disponibilizar tempo para esse paciente, ouvir o paciente, fazer os encaminhamentos que forem necessários para que a estadia dele na unidade de saúde seja o menos traumática possível, que seja uma estadia somente durante o tempo que for necessário para que o tratamento seja realizado e que não cause nenhuma ação, não cause dano para esse paciente. É o nosso intuito que a nossa assistência seja sempre segura. A comunicação efetiva, ela também faz parte disso, né? Passar o plantão em ambiente tranquilo,
A passagem de plantão é um momento importante, passar num momento tranquilo, livre de interrupções, onde a gente possa passar o quadro do paciente, se existe algum caso de alergia, alguma intercorrência que aconteceu no período, comunicar quais são os medicamentos, os exames, previsão de tratamento, quais são as recomendações, quais foram as alterações do paciente no período e registrar todo o cuidado num instrumento padronizado. Uma frase que eu gosto muito é que cuidado prestado é cuidado registrado. Então, assim, registrar no prontuário do paciente, dependendo de como é esse impresso, de cada unidade tem a sua rotina, então é importante o registro. No prontuário, verificar identificação, data, horário, tudo com letra legível. Hoje em dia, a maioria dos lugares utilizam também o prontuário eletrônico, tudo digitado. Isso aí facilita, porque já fica uma anotação, uma prescrição visível, então isso é importante. Identificação do profissional após o registro, isso é importante demais também. Tem que ter registrado com o número do seu conselho de classe, tem que estar também junto da assinatura de cada profissional. O 8º passo é a prevenção de quedas. Infelizmente também acontece com uma frequência que não deveria acontecer, queda desses pacientes. Então, levantar a grade dos leitos, orientar o paciente para que utilize uma escada para subir o seu leito. Existem alguns fatores de risco, como idade, como déficit visual, crianças menores de 5 anos, idosos a partir de 65 anos, o risco de queda é maior. Então, é importante a gente identificar o paciente que tem um risco maior de queda, ter uma identificação, normalmente tem uma identificação, junto da própria pulseira pode ser feita a identificação que esse paciente tem um risco maior de queda. É importante a gente sinalizar isso, manter as grades laterais elevadas, como eu já falei. Orientar o paciente para pedir ajuda quando ele for se movimentar, é importante. Acompanhante não dormir com a criança no colo. Infelizmente, na pediatria acontece muito isso. O acompanhante às vezes dorme com a criança no colo e essa criança cai. Então, orientar para que isso não aconteça. Disponibilizar equipamento de auxílio, né, para marcha, como bengala, como andador, para que evitar essa queda. O ambiente físico com o mínimo de risco possível. Então, a equipe tem que estar treinada, tem que ter todo um treinamento para que o risco no ambiente seja minimizado. Adequar os medicamentos que causam sonolência, se não evitar administrar medicamentos que causam sonolência pela manhã ou à tarde, um horário que o paciente vai ter que ficar se movimentando. Então, adequar esses horários para evitar também esses riscos e também os calçados do paciente ser adequado para que não ocorra acidentes por conta do calçado ser apropriado. E comunicar e registrar os casos de queda. Se acontecer, deve ser comunicado e registrado até para que sejam tomadas providências para que não ocorram novas quedas, tá bem? O 9º passo, prevenção de lesões por pressão. Era um termo utilizado antigamente, era úlcera por pressão. Hoje em dia, o termo mais utilizado é lesão por pressão. Então, a prevenção de lesões por pressão. Existem esses fatores de risco, paciente que está acamado, paciente que faz uso de fralda, né, acaba ficando muito úmido, paciente que está muito emagrecido, esses fatores de risco predispõem o aparecimento de lesão por pressão. Mas existem estratégias que a gente pode utilizar, proteger a pele desse paciente, manter lençol limpo e seco, hidratar essa pele, importante demais, a gente hidratar a pele, utilizar dispositivo de elevação para transferência do paciente, a gente evitar o cisalhamento, evitar de arrastar o paciente, tudo isso predispõe que ocorra uma lesão. Realizar a mudança de decúbito de 2 em 2 horas, ou de acordo com a rotina de cada unidade, mas a mudança de decúbito é muito importante mesmo para a prevenção das lesões por pressão. Utilizar os coxins apropriados, utilizar o colchão de poliuretano, que é comumente chamado de colchão caixa de ovo. É uma estratégia interessante para utilizar nos pacientes que são acamados. E utilizar as escalas de Braden e de Norton para poder a gente ver como está a evolução dessa lesão.
Cada unidade tem, normalmente, né, muitas unidades gostam de utilizar a escala de Braden, outros gostam da escala de Norton, mas é importante que a gente registre como está a evolução dessa lesão, se está regredindo, se está piorando, se está avançando, se está tendo melhora. É importante que a gente veja como está, se o cuidado prestado está sendo efetivo. E por último, para a gente fechar aqui, os 10 passos para a segurança do paciente, é a segurança na utilização de tecnologias, ou seja, hoje temos vários equipamentos que podem ser utilizados na prestação do cuidado em saúde. Então, tem que ter uma segurança na utilização dessas tecnologias. Não adianta colocar um equipamento maravilhoso lá que a equipe não saiba usar e que, inclusive, pode levar a riscos de danos a esse paciente. Devemos consultar os manuais, avaliar as condições de uso, simular o funcionamento, ligar, desligar, tirar da tomada para ver se vai apitar, se vai sinalizar que foi retirado da tomada, efetuar a limpeza programada, fazer manutenção desses equipamentos. Se tiver dúvida, peça orientação, peça ajuda a quem souber ajudar. Acionar os profissionais em caso de urgência. Se houver necessidade, uma bomba de infusão que o paciente estava usando parou de funcionar, solicitar a equipe responsável para que venha da manutenção. Conhecer e seguir os protocolos de uso. Também, normalmente, os equipamentos são caros, então a gente tem que saber manusear para que não equipamentos. Coloque esses equipamentos em local seguro, não deixar em lugar úmido, lugar que tenha qualquer contato com água, que vai causar um dano para esse equipamento. O paciente, às vezes, pode recusar que seja utilizado esses equipamentos. Então, a gente deve explicar quais são os benefícios, o que é que ele vai... Porque, assim, por exemplo, a bomba de infusão, acontece de ficar, às vezes, alarmando o paciente. Tem paciente que odeia fazer uso de qualquer medicação na bomba de infusão, porque ele alarma por qualquer coisa. Então, assim, qualquer coisa não, quando tem alguma normalidade. Então, que a gente orienta ele, indica quais são os motivos dele estar utilizando, quais são os benefícios, mas também pode ver a possibilidade de substituir esse equipamento, tá bem? Tomara que tenha sido útil esse material. São 10 passos, é importante para os profissionais de saúde, com certeza, mas é importante que o paciente também saiba desses direitos, de como ele pode evitar que ocorra uma lesão dele quando ele estiver em um serviço de saúde. Todos nós podemos estar no papel de paciente qualquer momento da nossa vida. Então, vamos colocar em prática os 10 passos do Corém São Paulo. Foi o documento mais rico. Vou disponibilizar depois aqui um resumo, tanto do Corém São Paulo, quanto da Organização Mundial de Saúde, para as metas de segurança do paciente. Tá bem? Obrigada. Marca os colegas aí que precisam assistir essa live. Obrigada, gente.